Amigos e amigas, no vídeo de hoje vamos compartilhar um pouco dos conhecimentos sobre o ser humano para facilitar o processo de seleção de pessoas nas pequenas e médias empresas. Inicialmente, vamos olhar aqui o cérebro. Este órgão é complexo e podemos dizer que é quem controla tudo no ser humano. Como um músculo, deve ser exercitado e pode ser desenvolvido. O Freud já afirmava no século passado que o ser humano no cérebro tem um aparelho psíquico e ele criou o estudo do modelo estrutural da personalidade. O que ele dizia? Que um dos pilares da personalidade é o id, são os instintos primitivos na busca do prazer e evitar o que é aversivo. Trata-se dos instintos, dos impulsos orgânicos e desejos inconscientes dos seres humanos. O ser humano não faz planos, não espera, busca solução imediata para as tensões, não aceita frustrações e não conhece inibições. Desconhece lógica, juízo, valores, ética, o moral. Essa figura mostra como se fosse um oceano onde os instintos primitivos estão alocados lá no fundo do poço. Portanto, quando nós estamos selecionando alguém, é importante que a gente dê uma olhada se não prevalece os instintos primitivos negativos. De qualquer maneira, o Freud dizia o seguinte, que no modelo estrutural da personalidade, nós também temos o ego. E o ego atua a partir do id e é tratado como o princípio da realidade. A satisfação das pulsões é retardada, ele harmoniza as pulsões do id com a realidade externa, introduz a razão e o planejamento e aguarda um momento externo para sentir o máximo de prazer e o mínimo de negatividade. Portanto, o ego, diferente até do que a gente fala aí no popular, ele tem uma grande importância no controle dos instintos. Também Freud dizia e afirmava nos seus estudos sobre o modelo estrutural da personalidade a existência do superego, ou seja, algo mais intenso do que o ego. E este é a parte moral da mente humana. Inibe através de punição ou culpa os impulsos contrários às regras e ideias por ele ditado. Ele força o ego a se comportar de maneira moral, ainda que irracional, e conduz o indivíduo à perfeição através de palavras, gestos e pensamentos. O superego é formado após o ego no esforço da criança de introjetar os valores dos pais e da sociedade. Portanto, nós voltamos a afirmar da importância da educação, da cultura, da educação familiar. Os seres humanos têm vários tipos de emoções e que nós somos muito parecidos com uma energia. Nós somos uma energia senoidal, com os pontos positivos e os pontos negativos. Sendo os pontos positivos mais aparentes, o amor, o prazer e a alegria. E os negativos, a vergonha, o medo, a tristeza e a ira. Portanto, todo ser humano é portador das emoções e ele tem um livre-arbítrio para se sintonizar nelas. Embora algumas sejam doença. Por exemplo, a tristeza muitas vezes ela é gerada pela depressão. E aí a pessoa tem que fazer os tratamentos médicos inerentes para melhorar este quadro. Tudo isso acontece no cérebro, onde que nós temos bilhões de células e bilhões de conexões neurais. Outro aspecto muito importante quando nós estamos falando de seleção de pessoas, além dos instintos, das emoções, são as suas potencialidades.
De acordo com Daniel Goleman, esse fantástico psicólogo americano, nós temos pelo menos 7 tipos de inteligência. E essas inteligências é que nos interligam as vocações e as habilidades. E aqui estão elas: a racional, lógica, perceptiva e espacial, comunicativa, musical, sinestésica e emocional. Segundo ele, todos temos todas as inteligências. Porém, uma ou outra são mais predominantes. E aí por isso é que a gente vê pessoas que são demais, por exemplo, na música. Elas já trazem o dom, aquela inteligência. A racional, a emocional. A emocional muito forte nos vendedores, nos líderes, nos educadores, que se divide em duas. A intrapessoal, que é a capacidade do ser humano se autoanalisar. Então, tem pessoas que se autoanalisam sem receber nenhum feedback. E a interpessoal, que ela se coloca no lugar do outro. Quase chegando ao final da nossa abordagem aqui com vocês, vamos falar sobre a teoria junguiana dos perfis comportamentais. Segundo Carl Jung, todo ser humano tem pelo menos 4 atributos de competência: dominância, conformidade, estabilidade e influência, sendo que uma sempre é mais preponderante. Então, por isso é que a gente vê pessoas que têm assim muita dominância, são muito chefões, outras que são mais influentes, outras que são mais técnicas e outras que são mais estabilidade, pessoas mais tranquilas, mais de relacionamento e tal. E agora nós vamos então conhecer um pouco desse quadro. As pessoas mais dominantes, elas têm um perfil de independência, de automotivação, enfim, conforme nós estamos colocando aqui para vocês. As pessoas de influência são mais otimistas, são mais sociáveis. As de conformidade, elas têm maior fortaleza em atividades técnicas. E as pessoas de estabilidade, elas são pessoas mais flexíveis, são melhores ouvintes e tal. Então, quando nós estamos fazendo um processo seletivo, nós precisamos estar atentos a esses temperamentos também. Então, olha que não é fácil. Nós vamos ficar atentos aos instintos, da pessoa, às emoções, às inteligências, aos temperamentos, às experiências, enfim, a tudo. Ficamos de olho comparando sempre as características do entrevistado frente às características da vaga que nós anunciamos. Então, por exemplo, se eu estou selecionando um vendedor, por exemplo, o vendedor ele tem que ser uma pessoa influente, ele tem que ser otimista, ele tem que ser sociável, ele tem que ser empático, se colocar no lugar do outro, tem que ser comunicativo, tem que ser confiante, tem que ser uma pessoa leal, tem que ser motivante, enfim, influente. Então, estamos fazendo lá as perguntas e tal, e chegamos à conclusão que o indivíduo é uma pessoa influente que nós estamos selecionando para vendedor. Admite. Claro que olhando as outras coisas, as inteligências, as emoções e tal, as vivências, as experiências. É muito interessante. Nas grandes empresas, hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, quando começa o processo de seleção, já se aplica um questionário chamado DISC, também desenvolvido lá por um psicólogo americano chamado William Malton. E aí no DISC você tira claramente qual é a tendência de temperamento da pessoa. Ele é mais técnico, ele é mais líder, ele é mais chefe, ou ele é mais estabilidade. Nunca esquecendo que todos nós, segundo Carl Jung, temos as 4
estamos nos 4 quadrantes. E, finalmente, nunca podemos também deixar de olhar se o candidato cuida da sua espiritualidade, ou seja, se ele está antenado nas coisas positivas, se ele é uma pessoa do bem. Gente, isso não tem nada a ver com religião, tá? E, para terminar, não esqueça que nós contribuímos com a organização e a gestão dos processos críticos das pequenas empresas. Portanto, se você está precisando de uma ajuda para melhorar um processo crítico na sua empresa, seja ele marketing, compras, gestão de estoque, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de marketing, vendas, é só nos chamar e nós vamos aí com o maior prazer do mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.